Olá, meus queridos alunos do terceiro ano pré-vestibular, tudo bem? A gente vai continuar nossos estudos, né, do livro 2, estamos para concluir já o livro 2, faltam somente 2 tópicos. Esse é a inscrição e circunscrição de alguns polígonos e, por último, vai ser a trigonometria no triângulo retângulo. Quando vocês olhar essa parte que nós vamos trabalhar hoje de circunscrição e inscrição de polígonos, a gente vai ter que ter o conhecimento de um tópico da geometria plana, que vai ser apótema, certo? Ó, então, essa parte de apótemas aqui são três figuras geométricas planas que nós vamos trabalhar estando inscrito numa circunferência ou circunscrito numa circunferência. Só que esses três figuras geométricas planas, a gente vai fazer uma relação do apótema e do lado dessas figuras com o raio dessa circunferência. Então, para isso, antes eu vou explicar para vocês aqui, fazer um abrangimento sobre o que é um apótema, beleza? Ó, até mesmo porque essas figuras mais é questão de fórmula. Se você memorizar todas as fórmulas, você aprender, fica bem mais fácil resolver as questões que aparecem sobre isso aí. Mas caso você não aprenda, você pode deduzir fragmentando uma figura. Eu vou dar um exemplo da primeira, quando eu for fazer, para a gente fazer uma relação. Não vou poder explicar todas, e vai levar muito tempo para estar demonstrando todas as fórmulas. Então, primeiro vamos ver a parte do apótema, certo? Ó, então, o que vai ser um apótema? Mas as figuras que nós vamos trabalhar, somente três. Vai ser o triângulo, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Então, o quadrado tem os quatro lados iguais, é um quadrilátero. O triângulo, os três lados iguais, é o equilátero. E o hexágono regular vai ter os 6 lados iguais. Então, essas figuras inscritas só são essas três que nós vamos trabalhar no círculo, beleza? Ó, então, primeiro vamos ver o apótema. O apótema, gente, é a medida que vai do centro dessa figura, como se estivesse escrita no círculo circunscrita, do centro dessa figura até a metade de um dos lados, beleza? Então, primeiro vamos pegar aqui, ó, primeiro caso, o do triângulo equilátero. Lembrando que eu vou falar aqui, o triângulo, o quadrado, o hexágono, são todos regulares. Então, o triângulo equilátero. Então, quando eu pegar um triângulo equilátero, nós já sabemos, ele vai ter todos os lados iguais. Então, nós temos que saber a altura do triângulo equilátero, lembrando que a altura é L raio de 3 sobre 2, dá para deduzir essa fórmula, né? A gente deduz, traça a altura I, né? Divide o lado ao meio, faz teorema de Pitágoras e chega nessa fórmula. Nós temos a área, que é base vezes a altura dividido por 2, então, do triângulo equilátero, L ao quadrado, raio de 3 dividido por 4. Falando em triângulo equilátero, nós sabemos essas características, três lados iguais, cada ângulo interno valendo 60 graus, a altura em função do lado, a área em função do lado, e o apótema, que vai estar por Azinho, ou AP, ou só o A, tanto faz. Vamos ver esse apótema. O apótema, o centro da figura não é aqui, ó, o centro dela é como se fosse dentro de um círculo, certo? Ó, então é relacionado ao círculo. Então, o apótema vai ser a medida do centro dela inscrito na base de um círculo até a metade de um lado. Então, tem o apótema, certo? Ó, esse é o apótemazinho. Então, o apótema de um triângulo equilátero, ele corresponde a 1/3 de sua altura. Ele corresponde a 1/3 da altura desse triângulo, beleza? Então, o apótema de um triângulo equilátero, ele corresponde a 1/3 da altura. Se você traçasse essa altura IO, é como se ele tivesse dividido em 3 partes, ó. Tá aí, ó, uma parte, outra parte, a terceira parte seria o apótema. Então, ele é 1/3 da altura. Se você quiser fragmentar, você vai botar 1/3 a altura, em altura, L raio de 3 dividido por 2. Ou seja, em alguns materiais de dados, você vai encontrar o apótema, L raio de 3 dividido por 6. Então, está aí o apótema. Mas não precisa você estar decorando isso aí. Se você já souber, beleza. Basta você saber que o apótema é 1/3 da altura. Como você já sabe a forma da altura, é só substituir a altura, L raio de 3 sobre 2. Então, esse é o primeiro apótema do triângulo equilátero. Então, o apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura desse triângulo. A segunda figura que a gente vai trabalhar vai ser do quadrado, beleza? Ó, lembrando que o quadrado ele tem todos os lados iguais e os ângulos internos iguais a 90 graus. O apótema é a medida que vai do centro, se ele tiver escrito uma circunferência, o centro vai dar bem mesmo, ó, até a metade do lado, e o apótema do quadrado. Esse aqui está mais fácil, porque o apótema do quadrado, ó, o apótema do quadrado vai ser a metade do lado do quadrado. Já é bem mais simples. Então, vai dar metade. Se você puxar daqui para cá, vai dar metade do lado. O apótemo do centro até metade do lado.
Então, a apótoma do quadrado é a metade do lado desse quadrado. E, por último, o hexágono regular. Beleza? Ó. Lembrando que o hexágono regular tem todos os lados iguais. Certo? Ó. O centro dele seria aqui. Ó. Então, o apótoma dele vai ser a medida e vai daí até a metade do lado. Seria o apótoma. Deixa eu botar essa figura maior. Vou fragmentar ela. Então, tá aí. Então, tá aí, ó. Então, a apótoma é a medida que vai do centro até a metade do lado. Então, a apótoma da hexágono seria isso aqui, ó. Mas, se eu traçar todas as diagonais, você lembra que ele vai formar o quê? 6 triângulos equiláteros. Então, na verdade, o apótoma e ó, se você pegar somente essa figura e uma dela, o apótoma do hexágono, ele vai ser a própria altura do triângulo equilátero. Ou seja, o apótoma do hexágono é L raiz de 3 dividido por 2. Então, tá aí. Nós temos o hexágono regular e o irregular. Não, só vai cair do regular. Nós temos o quadrado e nós temos o triângulo. Triângulo equilátero. Então, nós temos o apótoma do triângulo, é 1/3 da altura do triângulo. Nós temos o apótoma do quadrado, que é a metade do lado do quadrado. E temos o apótoma do hexágono regular, que é a própria altura do triângulo equilátero. Então, são essas 3 figuras geométricas, por enquanto, eu quero que vocês frisem esse apótoma. E nós vamos trabalhar agora as figuras inscritas, essas 3 figuras, inscrita e circunscrita. Qual é a diferença de um ponto aí, gente? Quando ele fala inscrita, está dentro do círculo. Quando ele fala circunscrita, está fora do círculo. Mas isso é muito relativo. Se eu falar aqui, ó, o triângulo está inscrito ao círculo. Então, está inscrito no círculo. Ó, vou ter um triângulo e tá aqui o círculo. Ó. Beleza? Ó? Então, tá aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, ficou meio oval, né? Então, tá aqui. Ó. Então, o triângulo está inscrito e o círculo está circunscrito ao triângulo. Então, quem está dentro está inscrito, quem está fora está circunscrito. Então, a gente vai ver o triângulo inscrito na circunferência e vamos ver as fórmulas dele circunscrito à circunferência. Nós vamos ter o quadrado inscrito na circunferência e o quadrado circunscrito à circunferência. E vamos ter a fórmula do hexágono inscrito e o hexágono circunscrito. E essas fórmulas só vão facilitar a resolução de exercícios, de questões. E a gente vai fazer uma relação do apótoma ou raio do círculo, vamos fazer uma relação do lado da figura, dessas figuras planas, ou um raio do círculo. Essas são as relações que a gente vai fazer, viu? Então, primeiro caso que nós vamos trabalhar aí, vai ser a parte dos inscritos. Então, se você pegar lá o material de vocês, ó, observe aqui, ó. Primeiro nós vamos ter os sólidos, os polígonos inscritos. Então, primeiro nós vamos ter o triângulo inscrito, ó, como vocês podem ver aqui, o triângulo está inscrito, ele está fazendo a demonstração das fórmulas, e a relação, o apótoma desse triângulo inscrito, a metade do raio da circunferência, ele fazendo a relação com o raio da circunferência. Ó, não é mais um lado da figura, viu? É o apótoma, é a metade do raio, e o lado do triângulo é o raio vezes raiz de 3. Quando for o quadrado, observe o quadrado, ó. O apótoma do quadrado em relação ao raio é o raio raiz de 2 dividido por 2, e o lado é o raio raiz de 2. Quando for o hexágono, o apótoma é o raio raiz de 3 dividido por 2, e o lado vai ser o próprio raio. Eu vou fazer, isso é o caso do triângulo, que é mais complexo, sim, para vocês entenderem como ele chegou a essas fórmulas aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer aí o triângulo inscrito à circunferência.
Então, vamos aí, gente. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, do triângulo inscrito. Vamos fazer a relação para a gente achar o lado do triângulo e lado em função do raio e o apótome em função do raio, beleza? Então, vamos aqui, ó. Aí você vai ter o seguinte, ó. O triângulo está aí, o apótome bem no centro do círculo até metade do lado. Nós sabemos que o apótome é um terço da altura do triângulo. Mas eu quero agora fazer uma relação com a circunferência. Beleza? Ó. Então, vamos lá. Então, se eu traçar aí essa medida aqui, ó, veja bem, ó, se eu pontilhar isso aí, e vai dar, ó, e do centro da circunferência até lá, e vai me dar vai me dar o raio, beleza? O raio do círculo. E aqui vai dar apenas um pedaço desse raio. Só, gente, e toda vez que você tiver, todas as vezes que tiver um triângulo escrito numa circunferência, o raio, ele vai ser o dobro do apótome desse triângulo. O raio vai ser o dobro do apótome desse triângulo. Beleza? Sempre. O raio vai ser o dobro do apótome desse triângulo. Como se eu tivesse aqui, ó, eu vou pegar daí, ó, do centro e traçar até aqui, ó, até a circunferência. Então, isso aqui vai ser em, vai ser o raio, e corresponde o dobro do apótome desse triângulo. Então, isso quer dizer, se eu isolar o apótome vai ser em metade do raio. Pronto, já descobri aí o apótome em função do raio. Agora, o lado do triângulo. Eu vou tirar esse triângulozinho aí, vou trazer ele para cá. Ó. Nós sabemos que aqui vai ser a medida do lado, né? E aqui vai ser a altura do triângulo. Beleza? Agora, veja o seguinte, ó. Essa altura do triângulo, ó, veja bem a situação. Essa altura do triângulo, se o raio, ó, esse pedaço aqui vai ser 2 vezes o apótoma, ó, aqui, eu tenho um apótoma aqui, e esse outro pedaço aqui, eu tenho quanto? 2 vezes o apótoma. Então, isso quer dizer que a altura desse triângulo é 2 mais 1, 3 vezes o apótoma, ó. Não é isso, ó? Então, nós temos aqui, ó, o apótoma e é 2 vezes o apótoma. Então, a altura do triângulo é 3 vezes o apótoma dele. Beleza? E já está dizendo que o apótoma não é um terço da altura, não é a mesma coisa? Mesma situação? Ó, se você pegar aqui, ó, o apótoma de um triângulo é 1/3 da altura do triângulo. Então, a altura é 3 vezes o apótoma. E qual é a fórmula da altura? A altura nós sabemos, vai ser em L raiz de 3 dividido por 2 igual a 3 vezes o apótoma. E o apótoma? R dividido por 2. Então, eu posso botar aí, ó, o 2 com 2, não posso? Posso passar o raiz de 3 dividindo. Então, L é igual a 3R dividido por raiz de 3. Então, passei o raiz de 3 dividindo. Vou racionalizar vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, implica dizer que meu lado vai dar quanto? 3 raiz de 3, R dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Portanto, então, o meu lado vai ser em raio raiz de 3. Então, tá aí, ó, as fórmulas e se deparam no material de vocês. Então, todas elas têm essas deduções aí, ó. Então, quando ele falar um triângulo escrito numa circunferência, basta você saber que o apótoma do triângulo é metade do raio da circunferência e o lado do triângulo é o raio vezes raiz de 3. São essas fórmulas que estão em destaque aí no material de vocês, ó. Está bem aí em alaranjado. A mesma coisa a gente vai fazer com o quadrado. Também dá para deduzir o quadrado. Mais isso, ó. Então, vamos ver agora a questão do quadrado inscrito. Beleza? Ó? Então, vamos ter o quadrado inscrito. Então, vamos supor que nós temos a circunferência, né? Vamos fazer o quadrado. O quadrado. Beleza. Tá aí, ó. O centro dela até aqui, né? E vai ser o apótoma. Mas veja bem, agora, como é que a gente vai deduzir para nós encontrarmos o apótoma em função do raio e o lado do quadrado em função do raio? Se você traçar essa diagonal aí, ó, faz só mais dessa dedução. Se você traçar essa diagonal aí, você vai ver, e daí, ó, do centro até aí, é a metade da diagonal. E, na verdade, o raio do círculo. Não é o raio do círculo, ó, do centro até aqui, o raio do círculo, do centro aqui vai ser o raio do círculo. E aqui nós temos o lado, não é isso, ó? Beleza? Então, nesse caso aí, ó, o que nós podemos fazer? Podemos fazer um triângulo retângulo para deduzir o lado em função do raio. Então, veja o seguinte, ó, se eu pegar essa parte que nós fizemos aqui, ó, eu vou ter 2R
Aí vou ter em o lado e vou ter em também o lado. Posso usar o teorema de Pitágoras. 2R ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso eu estou descobrindo agora o lado em função do raio da circunferência. E vai dar 4R ao quadrado igual a 1 mais 1, 2, L ao quadrado. Não é isso? Agora, e passo 2 dividindo. L ao quadrado igual a 4R ao quadrado dividido por 2. L ao quadrado vai dar 2R ao quadrado. L vai dar raiz quadrada de 2R ao quadrado. Eu tiro o R da raiz, ó. Então, vai dar raiz de 2. Então, você pode observar, e no material de vocês, o lado de um quadrado, ele vai ser o raio multiplicado por raiz de 2. É aquela formazinha que está em alaranjado aí, ó. Bem no quadrado, na formazinha do quadrado. Beleza? Agora, se você pegar... Isso foi o lado, eu descobri, só para deduzir. Se você quiser descobrir agora o apótema, todas as figuras, é para você saber o apótema em função do raio e o lado em função do raio. O apótema do quadrado, ele é a metade, gente, a metade do lado desse quadrado. O apótema do quadrado, como você já tem o lado do quadrado, ó, o lado do quadrado em R raiz de 2, dividido por 2. Então, está aí o apótoma em função do raio. Então, eu fiz essas duas deduções aí, só para vocês saberem como é que ele está chegando a essas fórmulas. Então, você tem aí, ó, se nós analisarmos aqui, mostrando aqui no material, ó, se nós analisarmos pelas fórmulas que são impostas a vocês aí, nós temos, ó, e, ó, o triângulo inscrito, R sobre 2 é o apótema e o lado R raiz de 3. O quadrado, o apótema, é R raiz de 2 sobre 2 e o lado é R raiz de 2. Quando for no estrito, a mesma situação. A gente vai deduzir todas as formas, como está deduzido aí, você vai encontrar o apótoma R raiz de 3 sobre 2 e o lado é o próprio raio. Certo? Ó, porque o lado dele do hexágono vai ser o próprio raio e essa medida aqui. Ó. Você vai dividir ele no triângulo equilátero. Dividir aqui. Ó. Então, veja o seguinte, gente. Ó, olha o que nós podemos comparar. Ó. No triângulo, no quadrado e no hexágono inscrito. Quando você passar para o circunscrito, muda pouca coisa. Ó, veja bem aqui, ó, o que nós vamos analisar. Nós vamos pegar agora a mesma situação, deduzir as formas agora do triângulo circunscrito. O triângulo agora ele está fora. Beleza? Ó? Então, veja bem aqui, ó, no triângulo circunscrito fora a circunferência dentro, ele muda um pouquinho. Então, veja o seguinte, é como se fosse o dobro do inscrito. Ó, no inscrito, aí eu tenho aqui, ó, o apótema é metade do raio. E o lado, vocês entenderam isso aqui, né? Então, vou apagar isso aqui, ó. Então, vamos ver o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa análise de todas essas fórmulas, viu? Para melhor você memorizar. Deixa eu tirar aqui. Vamos aqui, gente, ó. O que eu devia ter feito é ter deduzido todas as fórmulas para vocês. Mas, como eu disse, eu expliquei do triângulo inscrito e do quadrado inscrito só para você ter mais ou menos a base de como você pode fazer caso você esqueça a fórmula. Então, aqui, ó, essas três partes de cima aqui são os três polígonos inscritos. O triângulo inscrito, o quadrado inscrito e o hexágono inscrito aqui dentro. Nessa de baixo, eu tenho os triângulos circunscrito, o quadrado circunscrito e o hexágono circunscrito, lá de fora. Então, nós temos aqui, ó, no triângulo já foi deduzido que o apótema, ele inscrito é a metade do raio e o lado é R raiz de 3. O quadrado, tá aqui, ó, o quadrado do apótoma, é esse aqui, né, ó, em função do raio. Não é isso? Ó, foi deduzido. Então, o apótoma é raio raiz de 2 dividido por 2 e o lado é R raiz de 2. Você vai formar em triângulo. O hexágono regular, ó, se você traçar aqui, ó, todas as diagonais, nós vamos ter isso aqui, ó. O apótoma é a própria altura do triângulo. Quando você botar, e aqui vai ser o raio, beleza? Ó? Então, vai ser R raiz de 3 sobre 2, o apótoma em função do raio, e o lado do triângulo vai ser o próprio raio. Quando você pega agora o triângulo circunscrito, para você fazer relação com o inscrito, é só fazer o dobro daquele valor. É como se eu pegasse esse valor e multiplicasse por 2, ó. Quando eu bota 2 com 2, o apótoma vai ficar igual ao raio. Está observando? Ó? Então, quando eu pegar o triângulo circunscrito, ele fica por fora e a circunferência dentro, certo? Ó, se eu pegar essa aqui, ó, e vai ser o raio, certo? E aqui vai ser o apótoma.
Então, para mim fazer a relação do apótoma com o raio, é só você pegar o circunscrito e multiplicar por 2. Então, pega o triângulo estrito, usa as formas dele e multiplica por 2. Dobra, corta 2 com 2, fica só o raio. E aí vai ficar o dobro do raio, raiz de 3. Então, para o triângulo estrito e circunscrito, dá para fazer essa relaçãozinha simples. No quadrado, nós temos aí, ó, o estrito R raiz de 2 sobre 2, o apótoma, e já o apótoma I, de você pegar e ó, trazer o apótoma do centro até o próprio metade do lado, e o apótoma. Então, o apótoma vai ser o próprio raio da circunferência, ó. Aí está o apótoma em relação ao quadrado, e aí também está em relação em o raio da circunferência. Então, a apótoma do quadrado é igual ao raio da circunferência, isso quando o quadrado estiver circunscrito, por lado de fora. E o lado desse quadrado, na verdade, vai ser em 2 vezes o raio, ó, raio embaixo, raio em cima. Eu posso até dizer que o lado desse quadrado vai ser 2 vezes o apótoma também, já que o raio é igual ao apótoma. Então, o lado é 2 vezes o raio, o lado é 2 vezes o apótoma. Isso no quadrado. No hexágono, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Você vai ter esse triângulozinho equilátero, não é isso, ó? E vai ser o apótoma, certo? Ó, então, nesse caso, o apótoma vai ser o próprio raio da circunferência também. Então, tanto no quadrado como no hexágono, circunscrito por lá de fora, o apótoma é igual ao raio da circunferência. Isso, gente, que estiver fazendo a relação com a circunferência, viu? Nesse caso aqui, ó, quando for o lado do hexágono, o lado do quadrado não, é só 2 raios de 3. Quando for no hexágono, veja bem, o hexágono ele forma em 6 triângulos equiláteros. Então, se você pegar bem, ó, o lado do triângulo circunscrito é 2 raios de 3 raio, aí vai ser o mesmo valor, 2 raios de 3 raios, só dividido por 3. Então, esse apótoma aqui é 1/3 do valor do triângulo circunscrito. O apótoma do hexágono é 1/3 do apótoma, olha, o lado do triângulo e o lado do hexágono. Então, o lado do hexágono circunscrito à circunferência é 1/3 do lado do triângulo circunscrito a uma circunferência. Então, isso são as formazinhas, todas elas são deduzíveis, viu? Então, caso você não queira decorar, ele é muito ruim, mas na frente você vai esquecer, você pode deduzir, o livro está mostrando para vocês aí, você pode aprender como você vai fazer na hora que você esquecer. Mas, geralmente, o tipo de questões que vem aparecendo isso aí, ele dá ênfase para que você faça esse critério de deduzir, fragmentar e montando as suas equaçõezinhas. Mas se você souber, obviamente, vai facilitar muito o trabalho de vocês. Beleza, gente? Então tá aí, ó, as questões dos sólidos, dos polígonos inscritos e circunscritos. A gente vai ver agora fazer o praticando. Uma questão do praticando. Então vamos lá, gente, ó. A primeira questão do praticando. Beleza, ó? Então ele fala aí, ele fala o seguinte, ó. Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça de formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme a figura CI. Então, ó, o lado desse hexágono mede, saber quanto é que vale o lado do hexágono. Então, na verdade, ó, o lado paralelo daí até I vale quanto? 1 centímetro, beleza? Quanto é que vale o lado do hexágono? Lembrando que o hexágono regular tem todos os lados I iguais, beleza? Ó? Então, se eu pegar o centro e eu traçar I, ele vai formar um triângulo equilátero, né? Ó? Ele é um hexágono regular. E a medida daí para cá é a mesma medida daí para cá, ó. E vale tudo, vale 1. Então, essa medida aqui, ela é a metade, é meio, ou seja, 0,5. Porque vai ser meio aqui, mais meio aqui, vai dar quanto? Vai dar 1 centímetro. Então, se você pegar esse triângulozinho aqui, ó, você vai ter isso aqui, ó. E vai ser L, 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 e vai ser quanto? Vai ser metade do lado. Ou seja, essa metade é a altura do triângulo. Então, a altura desse triângulo é meio. E qual a altura de um triângulo equilátero, gente? L raiz de 3 dividido por 2. Igual a quanto? Igual a meio. É esse L que ele quer saber, o lado da hexágono. Eu posso cortar o 2 com 2. Pode dizer que raiz de 3, L é igual a 1. L é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, ó, multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, o lado vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, está aí o lado desse hexágono regular. E vai dar a letra B de bola. A segunda questão, ele já fala sobre um quadrado inscrito e circunscrito. Então, a razão entre os comprimentos das circunferências circunscrita e inscrita a um quadrado. Lembrando que o comprimento de uma circunferência ela é dada por 2πr, ó.
Então, você vai calcular o comprimento da circunferência inscrita, não, circunscrita, e da circunferência inscrita a um quadrado. Então, primeiro da circunferência circunscrita. Então, vamos ver aqui, ó. Calcula a razão entre o comprimento da circunferência circunscrita e da inscrita em um quadrado. Vamos pegar logo aqui da circunferência, botar aqui a inscrita. A inscrita aqui está dentro, beleza? Então, a circunferência, viu, gente? Vou botar aqui. Não é o quadrado, é a circunferência inscrita. Então, vamos botar aqui, ó. Vou ter o quadrado aqui fora, não é isso? E aqui dentro vou ter quem? Vou ter circunferência inscrita. Pronto. Vamos pegar agora a circunferência circunscrita. Circunscrita. Ou seja, ela vem para o lado de fora. Então, tá aqui. Tá a circunferência aqui fora. Circunscrita e o quadradinho vem aqui dentro. Pronto. Ele quer saber o comprimento da circunscrita para a inscrita. E para nós encontrarmos o comprimento da circunferência, eu tenho que saber quem? O raio. Então, vou ter que fazer uma relação do lado do quadrado com o raio da circunferência. Beleza? Ó. Mas veja o seguinte, qual é a relação? Se você não lembrar das formas, você vai ver o seguinte aqui, ó. O lado do quadrado. Esse lado do quadrado aqui, ó, ele é quantas vezes? Daqui é o raio, né? Ó, daqui para cá, né? O raio. Não é isso, ó? E daqui para cá também, né? O raio. Ou seja, o L é quantas vezes o raio? 2 vezes o raio. Isso quer dizer que o raio dessa primeira vai ser em L sobre 2. Já encontrei o raio em função do L. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πr. O comprimento vai dar 2π vezes o raio em L sobre 2. Posso cortar 2 com 2, o comprimento aqui vai dar em πl. Então, vou chamar isso aqui de comprimento 1, da circunferência inscrita. Viu? Agora, vamos encontrar o raio dessa outra circunferência. Qual é a relação do raio de um quadrado inscrito numa circunferência? Você vai lembrar que a relação é ela lá, ó, L igual a raio, raiz de 2. Ou seja, se você esquecer, você vai pegar aqui, ó. Você vai botar aqui, o raio, também vai ser o raio. Usa o teorema de Pitágoras, você descobre esse lado. Então, vamos descobrir o raio. R vai ser em, passa o raiz de 2 dividindo. L dividido por raiz de 2. Racionalizando, né? Não pode ficar assim, ó. Racionalizando. Então, e meu raio vai ser L, raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Vamos descobrir o comprimento agora dessa circunferência 2. 2πr. Comprimento vai dar 2π, o raio é um raio. L, raiz de 2 dividido por 2. Corta 2 com 2. O comprimento da circunferência 2 vai dar em? Vai dar π, L, raiz de 2. Só ele pediu a razão entre a circunferência circunscrita e a circunferência inscrita. Ele quer saber a razão dessa circunferência, C2, pela aquela ali, que eu chamei de C1. Não foi isso? Ó? Então, qual é o comprimento da circunferência 2? Esse aqui, ó. πl, raiz de 2. E da circunferência 1 vai dar em? πl. Corta π, 1l, ó. Comprimento 2 pelo comprimento 1 vai dar apenas raiz de 2. Esse vai ser a razão entre os comprimentos dessa circunferência circunscrita e da circunferência inscrita. Beleza, gente? Então, raiz de 2 vai dar letra A. Beleza? E vamos fazer a última questão. Para fazer a última. Essa última aqui já é um pouquinho grande, viu, gente? Deixa eu apagar logo lá de cima. Esse apagador melhor. Terceira. Olha o que diz essa terceira questão. Ó. Os pontos A, B, C e D são vértices consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais. Então, o A, B, C, D são os vértices consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais. Cujo lado mede 1. O lado desse polígono vale 1. O comprimento do segmento AD é igual a... Então, esse polígono, gente, ele me diz que tem quantas diagonais?
20. Mas não me disse que polígono era esse. Então, se não me disse que polígono é esse, dá para nós descobrir qual é o polígono. Quantos lados tem esse polígono? Então, bora na formazinha da diagonal. Diagonal n menos 3 dividido por 2. E tem 20 igual. E fazendo chuveirinho, né? Ó, n ao quadrado menos 3n dividido por 2. Fazendo cruzado, n ao quadrado menos 3n igual a 40. N ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Então, tem uma equação do segundo grau. Você vai fazer delta, vai fazer basta e vai descobrir os dois valores de n. Vamos fazer pelo macete, né? Soma e o produto. Quem lembra isso aí pelo macete? Evita fazer delta e basta. A soma sempre é o termo B com sinal trocado. Ó. Se é menos 3, então troca o sinal, mais 3. O produto, termo independente, menos 40. Agora você vai imaginar dois números e somados vão dar 3 e multiplicados dá menos 40. Ah, Haroldo, 2 e 1. 2 mais 1 é 3. Mas 2 vezes 1 não é 40. Então, não vale. Então, quais são os números somados? Já comecei dando negativo, 1 vai dar negativo. Ó. Se eu botar menos 5 e 8. Menos 5 mais 8 dá 3. Menos 5 vezes 8 dá menos 40. Então, são esses dois valores. Como polígono é unidade de lados positivo, esse aqui é negativo, ó, não convém, não serve. Então, esse polígono vai ter 11 lados, gente. 8. Então, ele vai ser o octógono. Certo? Ó. Então, esse polígono vai ser o octógono regular, vai ter 8 lados iguais. E nós vamos descobrir a medida do segmento, que vai de A até D. Então, vamos tentar desenhar esse polígono aqui. Então, deixa eu fazer aqui do lado. Vamos tentar fazer essa figura para facilitar o nosso entendimento. É meio ruim esse polígono para fazer, viu, galera? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aí, ó, o polígono de 8 lados, beleza? Então ele me disse, ó, os pontos A, B, C e D de um polígono regular, né, são vértices consecutivos. Então vamos botar os pontos aí aleatoriamente em qualquer lugar. A, B, C, D. Tá aí, ó. Os vértices consecutivos de um polígono regular de 20 diagonais. Ele tem 20 diagonais. Ele quer saber qual é essa medida aqui desse segmento AD. Beleza? Agora vamos descobrir quanto é que vale um ângulo interno desse polígono, para a gente descobrir quanto é que vale esses ângulos para poder trabalhar. Porque aí não tem como a gente fragmentar em outra figura geométrica plana. Vamos descobrir aí, ó, o ângulo interno. A gente faz aquela formazinha 180, n menos 2 dividido por n, a medida do ângulo interno. O ângulo interno, 180, o n são 8 lados, menos 2, dividido por n, por 8. Então, o ângulo interno vai dar 180 vezes, e vai dar 6, dividido por 8. Resolvendo isso aí, ó, quanto é que vai dar aí, simplificando por 2, vai dar 180 vezes 3 dividido por 4, 45, vai dar 135 graus. Então, tá aí, ó. Então, um ângulo interno desse octógono vale 135 graus. Beleza, gente? Então, veja um detalhe, ó. 135 graus. Então, cada ângulo interno desse aqui vale 135 graus. Certo? Então, esse segmento, ó. Então, ó, os pontos A, B, C, D são vértices consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais, cujo lado mede 1. E vale 1. Beleza. Aí está dizendo mais aqui, ó, o comprimento do segmento AD é. Então, bem, ó, se eu traçar, vamos fazer o seguinte, como é que eu vou fazer para descobrir aqui, ó, se eu traçar esses dois valores perpendiculares, ó, essa medida aqui é 1, é a mesma medida daqui também, ó. E é 1, beleza? Então, vou ter que descobrir essa medida x e vai ser a mesma medida dessa aqui também x, ó. Então, aqui foi um ângulo de 90 graus, beleza, ó? Então, vamos lá. Então, se eu traçar perpendicularmente, e ó, essa reta, se uma é no vértice e ó, na diagonal, se eu traçar ela perpendicularmente aqui, o homem todo era 135, então eu vou pegar 135 e subtrair de 90, e vai dar quanto? Então, e vai dar 45 graus, ó. Então, 645 e também vai ser 45 graus, beleza? Então, tá aqui, ó, esse é 45, então o outro também vai ser 45 graus. Ele só me disse
É o segmento AD, ele quer saber, né? Isso. Ó, ele só me disse o seguinte, ó. Como eu tracei essa reta, eu fiz 90 graus aqui, ó, tracei ela perpendicularmente, então aí vai formar 45 graus, aí é 90, então para 180 e falta quanto? 45 graus. Então vou pegar esse triângulozinho bem aqui, ó. Ó, botar ele maior aqui para vocês aqui, ó. Eu fiz aqui, botar pontilhado. Aqui está o vértice A, aqui está o vértice B, B e está 90 graus. Esse ângulo é 45, esse ângulo é 45. Essa medida de A até B já é 1, essa medida nós colocamos X, então essa outra medida I já é 45, dois ângulos internos iguais, lados opostos iguais também vai ser X, ó. Você pode usar o teorema de Pitágoras, você vai encontrar a medida X. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 2x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado igual a 1 sobre 2, x é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. Bota aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 1. É 1, raiz quadrada de 2. Não tem. Repete. Racionalizando, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, x vai dar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, tá aí o x, ó. X é raiz de 2 sobre 2. Então, aí vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Como ele quer saber o segmento AD, então vai ser em x mais 1 mais x. X mais 1 mais x. O segmento AD vai ser o x, raiz de 2 sobre 2, mais 1, mais raiz de 2 sobre 2. Então, o segmento AD, já posso somar 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, 2 raiz de 2, dividido por numerador são semelhantes, dividido por 2, mais 1. Então, pode dizer que meu segmento AD é igual, horta, vai dar raiz de 2 mais 1. Então, tá aí o segmento AD, raiz de 2 mais 1 unidade, que seria a letra B de bola, é 1 mais raiz de 2, a mesma coisa. E a ordem do fator não altera o resultado. Então, tá vendo, gente? É muito complexo uma questão desse tipo aí, ó. Não sei se ficou bem nítidozinho para você tentar entender essas situações. Aqui ficou um pouco apagado, mas bem aqui, ó. Você entender essa parte aqui, ó. Então, esse ângulo interno, cada ângulo interno aqui desse polígono, ele é 135 graus, beleza? 135, ó. Então, esse ângulozinho todinho, ele é 135, ó. Mas como eu tracei essa reta, essa diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui, ela foi perpendicular aqui, ó. Também, e já tira 90. É 135 menos 90, então o ângulo interno aqui vai ficar 45 graus. Então, se esse é 45 mais 90, o outro também vai ter que ser 45 para poder dar 180. Então, formou esse triângulo aqui, ó, em cima é 90, nesse canto é 45 e o outro canto também é 45. Como essa medida, nós atribuímos uma medida x para descobrir, então, se aqui é x, o outro também é x, porque tem dois ângulos internos iguais. Então, os lados opostos também são iguais. Deduzimos que vai dar isso aí, viu, gente? Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar com trigonometria, só que vai ser trigonometria no triângulo retângulo. Todos vocês já conhecem uma boa parte, né? A gente vai só implementar algumas situações. E até a próxima. Um abraço a todos vocês. Na próxima, a gente continuaremos, viu, gente? Beijo a todos.